Olá, nesta aula nós vamos estudar integrais de campos sobre superfícies. Para isso, a gente vai precisar supor, tá, que as superfícies são orientáveis. O que é uma superfície orientável? Uma superfície orientável é uma superfície que admite um campo vetorial unitário e normal à superfície, que é definido continuamente. Tá? Isso é importante. Normal aqui significa que esse plano ele é ortogonal ao plano tangente. Ok? Bom, mas o fato importante é que todos os domínios do plano são superfícies orientáveis. É um pedaço de uma superfície, portanto, uma superfície orientável ou orientada. Tá? Porque você pode imaginar aqui no plano, um pedacinho, um vetor normal unitário, né, que é definido ao longo da superfície. Na verdade, esse vetor ele é constante, então é contínuo. Tá? Bom, o fato também é que toda superfície parametrizada é orientada. E são essas superfícies, principalmente, que nós estamos estudando aqui. São superfícies parametrizadas. Daqui a pouco eu falo uma maneira natural da gente definir o vetor normal ao longo dessas superfícies, tá? Esferas e toros também são superfícies orientáveis, tá? A faixa de Möbius, não sei se todos conhecem, é um exemplo de uma superfície não orientável, tá? Como é que ela é construída? Você toma uma faixa pequenininha de papel, por exemplo, corta num pedacinho, ou seja, aqui nós temos aqui um cilindro, que é uma superfície orientável, tá, ok? E a gente corta um pedacinho e dá uma dobra e cola de volta. Esse processo gera essa superfície aqui, chamada faixa de Möbius, que é um exemplo de uma superfície não orientável, ok? Em particular, essa superfície ela não é a imagem de uma parametrização, de um domínio do plano, né? Até porque as superfícies parametrizadas são orientáveis, isso aqui não é. Mas tudo bem. Bom, essas são as superfícies que nós não vamos estudar hoje, tá? Bom, e aqui eu estou só relembrando, né? Ou seja, o vetor é normal se ele é ortogonal ao plano tangente, tá? E, portanto, ou seja, está aqui o plano no espaço. Se você tem um vetor que é normal a este plano, menos ele também é, tá certo? Então, isso significa o seguinte, essa observação 1 diz para a gente o seguinte, uma vez que você tem que a sua superfície é orientável, né, você tem uma escolha de um campo normal ao longo da superfície, como nesse desenho aqui, automaticamente você tem outra, que seria você tomar o menos o campo, tá certo? Isso significa o seguinte, que uma superfície orientável, ela tem duas orientações. A escolha de um campo vetorial normal ao longo da superfície, a gente vai chamar de orientação. Então, uma superfície orientável, você pode ter duas escolhas naturais. Se ela é orientável, uma vez que você tem um campo, menos ele também é um campo normal e unitário à superfície. Por exemplo, aqui na esfera, um exemplo importante, o próprio vetor posição é um vetor normal à superfície. Tá? E aí você pode dividir pelo raio para ele ficar unitário. Mas menos ele também é o que está sendo exemplificado aqui. Ok? O livro chama, no caso de superfícies fechadas, você pode dizer se o vetor está apontando para a região que a superfície limita ou para fora da região que a superfície limita. Nesse caso aqui, ele chama de orientação positiva e esse aqui de orientação negativa. Nesta aula, vamos usar essa orientação aqui, eu acho que umas duas vezes. Tá? Mas o fato é esse, o fato é que uma superfície orientável, orientada, tá? A escolha de um campo normal unitário, vamos chamar isso de orientação da superfície. Se ela é orientável, ela tem duas orientações. A gente pode dizer que a superfície tem dois lados, tá? Por quê? A gente pode dizer isso? Porque, por exemplo, aqui na faixa de Möbius não é o caso. A faixa de Möbius é uma superfície que só tem um lado. Tá? Se você, por exemplo, se você fizer essa experiência em casa e você começar a colorir, aqui já fica óbvio nesse desenho, se pegar a faixa branca e começa a pintar, você vai ver que você vai pintar os dois lados. Significa que esse desenho aqui ele só tem um lado, diferente do cilindro. Você tem dois lados aqui, o lado azul e o lado amarelo. Muito bem. Então, o que é que a gente precisa de superfícies orientáveis? Apenas da existência desse campo normal unitário. Tá? A maioria das superfícies que nós trabalhamos tem. Quase todas têm. Bom, então não é o foco.
Mas o fato é que a superfície que vamos estudar tem esse campo normal unitário. A gente sempre pode escolher ou ele e, portanto, menos ele também. Bom, e aqui o que eu estou enfatizando agora é o seguinte: se a sua superfície é parametrizada, ou seja, ela é a imagem de uma parametrização, então nós já sabemos que esse campo aqui, a derivada a parametrização é R. As derivadas parciais de R são vetores tangentes. Esse produto vetorial aqui é normal. Tá certo? Então, se a superfície é regular, o livro chama de lisa, né? Ou seja, se esse vetor aqui é não nulo, em particular a norma dele é não nula, tá certo? Então, você pode normalizar. Ou seja, em geral, esse vetor ele não precisa ser unitário, né? Mas se a superfície ela é regular, esse vetor é não nulo, a norma dele é não nula, e você pode dividir. Pega o vetor, divide pela norma, você obtém um campo unitário. O campo unitário é um campo que tem norma 1. Tá? Muito bem. Então, se a sua superfície é regular, a gente constrói naturalmente esse campo, associado à parametrização. Portanto, por isso que ela é uma superfície orientável. Tá? E, em particular, mais particularmente ainda, gráficos, né? Porque gráficos também são superfícies parametrizadas. Tá? Aí, no caso de gráficos, um vetor normal pode ser esse daqui. Se esse é o gráfico da função f, você deriva a função em relação às suas variáveis, no caso aqui u e v, coloca o sinal menos e 1 aqui. Tá? É fácil ver que esse aqui é o RU cartesiano RV e W é a norma. Certo? A gente vai usar isso também. W é igual à norma de RU vetorial, falei cartesiano, né? Vetorial RV, tá? Ou seja, no caso de um gráfico, esse vetor aqui, como a última coordenada é 1, é o vetor que, se aqui for o eixo Z, esse vetor N é o vetor que está normal ao gráfico unitário, que aponta para cima. Se você escolher aqui 1, menos ele aponta para baixo. Tá? Ok. Bom, aí, nesse contexto, se você tem um campo vetorial contínuo, definido sobre uma superfície orientada, com um vetor normal unitário n, atenção, então a gente define a integral do campo ao longo da superfície, que é por este símbolo aqui, a definição é essa. Na aula passada, nós vimos a definição de função, integral de uma função ao longo de uma superfície. A integral do campo ao longo da superfície vai ser a integral do campo produto interno com o normal. Aqui deveria ser n minúsculo. Vocês entendem. Certo? Então, a integral do campo ao longo da superfície é definida como sendo a integral do produto interno do campo com o vetor normal. Isso agora é uma função sobre a superfície. E aí você integra conforme nós vimos na aula anterior. Essa é a definição. Tá? Bom, isso aqui tem motivações físicas, certo? Vou falar um pouco sobre isso. Por isso, essa integral aqui, a integral de um campo ao longo da superfície, definida dessa forma, também é chamado de fluxo do campo através da superfície. Isso por quê? Porque, por exemplo, se você tem um fluido com uma certa densidade ρ e um campo de velocidades v, então, ρ é a densidade, isso aqui é um escalar. V é o campo de velocidades. É um campo, é um vetor, tá certo? Então, fluindo através de uma superfície S, esse produto aqui, ρ vezes V, tá? É chamado de vazão por unidade de área. E essa integral, a integral da superfície deste campo ao longo da superfície, é chamada de vazão, ou vazão média, do fluido através da superfície. Então, tem uma motivação para essa definição e para este nome de fluxo, tá certo? Vem desse fato aqui. Bom, o fato é que nós temos esta definição, normalmente chamamos isso de fluxo. No final da aula, vamos ver um pouquinho também desse conceito aplicado a alguns problemas físicos. No final desta aula, tá? Bom, uma observação muito importante, né? Na maioria das vezes, nós temos já a superfície parametrizada, então ela é a imagem de uma parametrização. Nós já vimos que, nesse caso, o campo normal é dado dessa forma, por exemplo, pode ser dado dessa forma ou menos ele. E aí o que acontece? A integral é definida como sendo a integral do campo ao longo da superfície, como sendo a integral do produto interno do campo com o vetor normal. O vetor normal é dado por isso. Por sua vez, dada uma parametrização, vimos na aula passada,
que a integral de uma função sobre a superfície é igual. Você substitui essa função na parametrização, você calcula ela sobre a parametrização, e tem que multiplicar por um fator, que é justamente a norma de RU vetorial RV. E faz essa integração agora sobre o domínio da parametrização. O que acontece é que, nesse caso, esse fator aqui vai se cancelar com o fator normal aqui. De forma que, se você tem uma parametrização, atenção, a integral de um campo ao longo da superfície é igual à integral do produto interno, aqui é uma abuso de notação. O campo calculado sobre a parametrização, produto interno com RU cartesiano RV. Pronto. Isso aqui vai ser uma função de U e V que você vai integrar sobre o domínio da parametrização. Esse número é igual à integral da superfície do campo. Ok? Vamos para os exemplos. Determine o fluxo do campo f de XYZ dado por... É o campo ZYX. Através da esfera de raio 1. Tá? Bom, a observação, como eu já falei no início dessa aula, é que o próprio vetor posição da esfera, né, o ponto x, y, z, ele é um vetor normal à esfera. Tá? Como ela aqui tem raio 1, ele também é normal e unitário. Tá? Então, é esse campo que eu vou tomar como orientação para a esfera. Ok? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular isso daqui, o produto interno do campo com o vetor normal, ao longo da esfera. Tá? Então, o campo é este, o campo normal é este. Então, F interno N vai ser produto interno de Z, YX com X, YZ. E aí você vai ver que vai ter XZ aqui, então dá 2XZ mais Y ao quadrado. Tá? Essa é a função que eu tenho que integrar ao longo da superfície. Então, que eu separei aqui em duas integrais, essa e essa, que eu vou chamar, que eu chamei aqui a primeira de A e a segunda de B, para calcular separadamente. Ok? Bom, então, reduziu o problema a duas integrais de superfície, integrais agora de funções, aí, que representa a integral deste campo ao longo da esfera. Bom, eu vou tomar para a esfera essa parametrização que eu tenho usado em todas as aulas, a parametrização de rotação, que é essa daqui. Tá? Nós já vimos, por exemplo, na aula passada, que neste caso, a norma do produto vetorial de RU por RV é cosseno de U. Inclusive, isso aqui é maior igual que zero, por isso que não precisa de módulo aqui. Então, a primeira integral é a integral de 2x vezes z sobre a esfera. Então, como é que a gente calcula? Agora, voltamos para a aula anterior, o assunto anterior. Integral de uma função ao longo de uma superfície. Quem é x? Você tem que olhar na parametrização. X é cosseno U, cosseno V. Quem é z? Z é seno de U. Então, você tem que pegar x, z, e atenção, tem que multiplicar pela norma de RU cartesiano RV, que é o cosseno de U. Então, nós obtemos isso que está aqui, tá certo? Que você pode arrumar, multiplicar aqui, e escrever isso como sendo duas vezes, né? E olha só, eu tenho uma função aqui que depende só de U, que é cosseno ao quadrado, seno de U, e uma função que depende só de V. Então, também posso escrever como produto das integrais, tá? E aí, então, eu tenho a integral em U de cosseno ao quadrado de U, seno de U, du, vezes a integral do cosseno de V entre 0 e 2π. Só que essa integral a gente sabe que é zero, tanto do seno como do cosseno. Né? No intervalo de tamanho 2π, isso é zero, tá? Sempre. Então, o A é igual a zero, portanto. E B, finalmente, integral de y ao quadrado. Quem é y na parametrização? Cosseno de U, seno de V. Ok? Então, y ao quadrado dá cosseno de U ao quadrado, seno de V ao quadrado. Multiplicado pelo fator, que é essa norma daqui, cosseno de U. Então, você vai ter cosseno de U ao quadrado, seno de V ao quadrado, vezes o cosseno de U. dv du. Separa novamente, como eu sempre faço. Tem o cosseno ao cubo aqui de U, seno ao quadrado de V. Na aula anterior, nós calculamos essa integral daqui, vimos que dá 4/3, tá? E a integral do seno ao quadrado é simples de ver, que é igual a π, entre 0 e 2π. Então, o resultado, 4π sobre 3.
Vamos ver outro exemplo agora. Calcule a integral do campo F ao longo da superfície, onde F é esse campo aqui. No ponto x, y, z é o campo y, x, z. E essa é a parte do paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que está acima do plano z igual a zero. Tá? Bom, tá aqui a figura, né? Isso aqui é um paraboloide, esse paraboloide aqui. Tá? Queremos calcular aqui em cima. O livro, atenção, o livro calcula sobre o paraboloide e sobre esse disco também. Vou fazer só a parte interessante, que é sobre o paraboloide. Tá bom? Bom, o paraboloide essa parte aqui é um gráfico, né? Dessa função, precisamente. Onde está definida, atenção, isso é importante, este gráfico, né? O paraboloide é um gráfico definido sobre o plano inteiro, na verdade. Mas que corresponde, para esta função, que corresponde a esta parcela, é a parte que está definida exatamente sobre o disco de raio 1, que aqui seria a superfície S2. Tá? Então, o gráfico é o domínio do gráfico, é isso que eu preciso aqui. Ok? Bom, no gráfico, atenção, o vetor normal nós já vimos que a gente precisa das derivadas parciais, então vou derivar aqui em relação a x, dá menos 2x. Aqui vai um sinal menos também, por isso fica 2x. A mesma coisa aqui, fica 2y e 1. Tá? Dividido pela norma, que a gente chama de W, que é a soma dos quadrados aqui. E vale lembrar, é muito importante, que esse W é justamente, no caso da parametrização do gráfico, a norma do vetor RU cartesiano RV. E, de fato, esse é o vetor RU cartesiano RV. Tá? Mas é só uma observação. No final, a gente vai precisar disso. Bom, então, o que é que eu tenho? Eu tenho meu campo, está aqui. Tenho o meu vetor normal, que é este aqui, e vou calcular o produto interno. Tá? Então, tenho y, x, z, produto interno com este campo. Coloquei o w em evidência, porque é escalar. Então, quando eu faço esse produto interno, eu vou obter aqui 2xy, mais 2xy de novo, mais z, ok? Que você escreve como sendo 4xy mais z, dividido por w. Então, eu divido. Esta agora é a função que eu tenho que integrar ao longo da superfície. Tá? Que eu posso separar em duas funções. Agora eu lembro que, atenção, ao longo da superfície, z, né, é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Pronto. Aqui é a integral ainda de superfície. Para usar a parametrização, eu tenho que integrar sobre o domínio da minha parametrização, que é o disco de raio 1, e multiplicar pela norma do vetor RU cartesiano RV, que é W. E aí, esse W se cancela aqui. Entende como é importante? De forma que a gente obtém só essa integral, que eu separei em duas. A integral de 4xy sobre o disco e a integral de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado também sobre o disco, tá? Estou usando as variáveis x e y no disco, no plano xy. Essa é a primeira integral que eu estou chamando de i e a segunda integral estou chamando de j. Vamos calcular separadamente. Bom, integral de i é fácil ver que é zero, tá? Por várias razões. Porque essa função, ela é uma função, em cada variável x e y, é uma função ímpar e o disco ele é simétrico. Mas é melhor fazer a demonstração. Você escreve o disco em coordenadas polares, usa as coordenadas polares r e θ. Tá? Então, isso aqui é integral entre 0 e 2π, entre 0 e 1, né? De r de θ dθ da nossa função. X é r cosseno θ, y é r seno θ, e você tem um r aqui do elemento de área, você obtém r ao cubo seno θ cosseno θ, que você pode separar em duas integrais, a integral só com θ e a integral só com r. Só que essa integral aqui é classicamente zero. Tá? Tem várias maneiras de você provar isso, mas, por exemplo, por substituição. Fiz aqui. Então, resultado, 0 vezes qualquer coisa é zero. A primeira integral é i igual a zero. Vamos para a segunda integral, que é essa integral aqui. Bom, em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, de forma que isso aqui é 1 menos r ao quadrado, r dr dθ. Tá? Você multiplica esse r, você vai ter... Bom, não depende de θ, então essa parte em θ aqui vai dar 2π, e você vai ter r menos r ao cubo dr, que é 1/4, trivialmente 1/4, de forma que esse produto dá π sobre 2, essa, portanto, é o resultado da integral do campo.
que nós queríamos fazer. Para finalizar essa aula, eu quero falar um pouco sobre algumas interpretações das integrais de linha em física e, consequentemente, em outras áreas. Tá? Da matemática vai para a física e da física vai para demais áreas aplicadas. Bom, então, por exemplo, né, se o E representa um campo elétrico numa certa região do espaço, e nessa região você tem uma superfície S, então a integral do campo E ao longo dessa superfície é chamada de fluxo elétrico de E através da superfície. Tá? A integral conforme nós vimos agora acima. E em eletrostática, nós temos a lei de Gauss, que diz que a carga total deste campo sobre a superfície é uma constante vezes essa integral do campo E sobre a superfície. Tá? Outra aplicação que aparece bastante também na teoria do calor. Então, aqui, por exemplo, se U denota ou representa a temperatura numa região, num certo ponto, x, y, z, U é uma função. Então, nesse ponto, vai ser uma temperatura, um número, não uma função, que varia com o ponto. Neste caso, o gradiente desta função, vezes uma certa constante, é chamado de fluxo do calor. Tá? Essa constante é a constante de condutividade, tem um menos aqui. Então, se U é a temperatura, o gradiente é um campo, multiplicado por uma certa constante, é chamado de fluxo do calor. E, neste caso, a integral deste campo sobre uma superfície representa a taxa de transmissão de calor através da superfície. Exemplo do livro. A temperatura em uma bola metálica de raio R é proporcional ao quadrado da distância ao centro desta bola. Determine a taxa de transmissão do calor através da esfera de raio R menor ou igual, raio A menor ou igual que R. Tá? Bom, a temperatura é proporcional ao quadrado da distância. Bom, então a temperatura é uma constante. Se você supõe que a bola está centrada na origem, a distância é isso daqui. Isso aqui não há perda de generalidade, supor isso, tá? Então vai ser a soma dos quadrados dos pontos. Isso aqui é o quadrado da distância. Como ela é proporcional, vai aparecer uma constante aqui. Bom, o gradiente dessa função, você vai derivar em relação a x dá 2x, em relação a y dá 2y, em relação a z dá 2z. Tá? Então vai ser isso aqui. Tem a constante c, tá aqui. Isso aqui é o gradiente de U. Portanto, a taxa de transmissão de calor, que é isso daqui, vai ser menos K, a integral deste campo. Tá? Então, o campo é este, gradiente de U. Então, vai ser menos K, esse 2 eu coloquei aqui, quase que eu esqueci o C, está aqui o C. Bom, o meu campo é, a menos essa constante, que está por aí, é só x, y, z. Tá? E na esfera de raio A, como eu já falei hoje, a gente pode escolher a orientação para fora, de forma que o vetor unitário é o vetor posição dividido por A. Tá? Então, esse escalar, você pode tirar ele daqui, esse A vem para cá, escrever assim, tá? Que eu vou colocar fora da integral aqui. Então, cuidado, esses 3 A's aqui são um escalar em cada coordenada, mas é um escalar só para o vetor. Tá? Então, o que é que nós temos? Ver se consegui arrumar. Menos 2K vezes C, e esse A está aqui. Tá? E quando você fizer o produto interno, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Só que você está sobre a esfera de raio A. Na esfera de raio A, isto daqui é justamente o raio ao quadrado, que se cancela, e você vai ter menos 2A vezes K vezes C, vezes a integral de 1. Mais 1 é a área da esfera. Quanto é a área da esfera de raio A? Nós já vimos. 4π raio ao quadrado, A ao quadrado. Se você arruma, você vai ter menos 8K C vezes π vezes A ao cubo. Tá? Muito bem, e a gente finaliza essa aula por aqui.